Oi, eu sou o Arthur e esse é mais um episódio de Desencalhando Livros, a série em que eu pego os livros que estão aí acumulando poeira na minha estante, sendo negligenciados, que podem ser o meu próximo favorito, mas eu nunca vou saber se eu não pegar pra ler, e conto tudo o que eu achei da experiência de ler eles, finalmente. Esse episódio vai ser um pouquinho diferente. Para começar, é o primeiro com o meu fundo aqui, eu montei a minha estante finalmente, depois de muitos meses nessa casa nova, sem ter onde colocar os livros, eles guardados em caixa. E em segundo lugar, porque dessa vez eu resolvi escolher os livros de uma maneira um pouquinho diferente. Para quem não viu os dois primeiros episódios, no primeiro eu escolhi os livros baseado em gênero literário, então eu organizo as minhas estantes, né? Cada prateleira é um gênero diferente, então eu escolhi, um livro de ficção, um livro de terror, um livro de romance, assim por diante. E no segundo episódio eu fiz prompts aleatórios, então eu coloquei assim uns desafios para mim mesmo, escolha um livro que tem uma adaptação em filme que você quer ver, coisas assim. Dessa vez eu fiz um pouquinho diferente, eu fui no Instagram e perguntei para os meus seguidores qual livro eles tinham lá encalhados na estante, e procurei os que eu tinha em comum. Então eu selecionei 3 livros aqui que meus seguidores também estão encalhados em casa para desencalhar nesse vídeo. E para vocês entenderem um pouquinho o status da minha estante, antes de ler esses livros aqui, eu tô com um total de 135 livros, sendo desses apenas 47 lidos, o que dá mais ou menos 35%. Então a gente tem uma longa caminhada aí pela frente com Desencalhando Livros, e se você curtiu a ideia dessa série, eu te convido a se inscrever no canal e já deixar sua curtida nesse vídeo porque ajuda demais. E comenta aqui os livros que você gostaria de ver aparecendo, ou uma ideia para como escolher os livros da próxima vez. Eu sempre tento fazer alguma coisa de diferente em cada episódio. O primeiro que eu escolhi desencalhar nesse episódio foi Torturado, um livro que eu já tentei ler pelo menos umas 2 vezes e nunca consegui avançar muito, mas dessa vez eu li ele completinho. Vou contar pra vocês o que eu achei no formato de vlog, a terceira coisa nova que a gente tem aí nesse episódio, porque nos outros eu simplesmente vinha já tendo lido os livros, né, pra contar pra vocês, e dessa vez a gente vai voltar pro passado pra quando eu li o livro e eu vou fazer comentários em 10%, 25%, 50%, 75% e, enfim, os meus comentários finais. Torturado conta a história de 2 irmãs que vivem no interior da Bahia em situação análoga à escravidão. O livro foi vencedor dos prêmios Oceanos e Jabuti e é muito bem falado em toda a internet, então eu tava super animado para começar a ler, mas também um pouquinho preocupado de começar a ler porque as minhas 2 tentativas iniciais de ler não vingaram muito. Então bora lá pro Arthur do passado para descobrir o que eu achei dessa experiência lendo Torturado. Acabei de chegar em 25% de Torturado. Aqui, ó, acho que dá pra vocês verem bem. O livro começou a me instigar. Essa terceira vez que eu tento começar a ler, mas só agora eu tô conseguindo avançar, ainda que avançar pouco, porque das outras vezes eu parei pelo capítulo 2, o que é literalmente isso aqui do livro, é muito, muito pouco. Eu tô gostando bastante da escrita, os personagens são bem interessantes, a dinâmica familiar é bem interessante também, bem brasileira. Acho que tô começando a entender sobre o que o livro vai trazer, vai abordar, qual que é o assunto dele de fato, porque eu tentei entrar aqui sem saber de nada, pra ser bem surpreendido. Pontos negativos, bom, apesar de eu estar interessado, eu acho que eu não tô engolindo o livro da forma como eu gostaria, ou amando no nível que eu escuto as pessoas falando na internet. Então eu acho que falta um tempo até eu chegar lá. Eu acho que ele ainda vai crescer na minha percepção. Mas é isso, vou continuar a ler, tô lendo super rápido. Tô gostando, tá sendo bom a experiência. Mano, aí eu li um pouquinho mais, umas 10 páginas a mais, e eu cheguei no final da primeira parte. Eu não tinha percebido que eu tava tão perto do final da primeira parte, mas teve a revelação de qual das 2 meninas de fato... Enfim, não sei se eu posso falar isso. Enfim, teve uma revelação importante de algo que foi uma grande dúvida na primeira parte do livro, e parece que agora a dinâmica de onde a gente vai estar, em que lugar a gente vai estar acompanhando, parece que vai mudar, o que me anima um pouco, porque eu tô curioso pra saber como que vão ser as coisas daqui pra frente, como que ela vai ser mais velha, como que ela vai ser em outros contextos, conseguindo ver outras formas de se viver, né? Talvez aí também comece a cair mais ainda a ficha dela, que ela já vinha percebendo, da situação da família dela, da situação em que ela nasceu, que é uma
uma situação análoga à escravidão, né? Então tô bem curioso. Eu acho que o livro, de fato, começa a pegar velocidade a partir daqui, ó. Mais ou menos ali pela marca das 90 páginas. Tô animado. Vou continuar. Gente, eu entendi tudo agora. Eu entendi porque as pessoas amam esse livro. Aconteceu uma coisa na virada das partes que eu não tava esperando. Porque desde o início do livro a gente segue a Bibiana como narradora, né? Que é uma das irmãs. Mas na virada da parte 1 pra parte 2, mudou a narração. E agora a gente tá acompanhando a Belonísia. E assim, nada contra a Bibiana, tá bom? Ela é bem legal. Mas a Belonísia é muito mais legal que ela. E assim, até a narração mudou. E ficou muito mais fluida, eu tô me envolvendo muito mais, tô engolindo o livro. Vou dar um exemplo aqui, né? Eu falei que a Belonísia é muito mais legal que a Bibiana. Vou dar um exemplo real aqui do que eu tô lendo, que é muito bom. Ela chega na casa do cara, né? E tá, assim, nas palavras dela, uma pocilga, uma bagunça. Horrível, nojento, sujo. E ele mostrando pra ela as coisas, todo animado, mostrando, né? Onde ela vai fazer todo o trabalho. Aí ela diz assim, agradeci a Deus por estar muda, porque não saberia o que falar diante daquela pocilga. Ai, gente, sério, bom demais. Eu tô ficando cada vez mais intrigado com o livro e lendo cada vez mais rápido, gostando cada vez mais. Pra mim foi genial essa troca aí da narração. A gente ir de um momento em que a gente achava que sabia tudo sobre a Belonísia, porque é o que a irmã dela acha, né? Ela acha que ela sabe tudo o que a irmã tá pensando, pra de fato ver que o que ela tá pensando não era nada daquilo e que ela é uma pessoa completamente diferente. Não num sentido de, meu Deus, ela esconde quem ela é, a personalidade dela, não, mas o quanto nossos pensamentos são nossos. Os nossos sentimentos são nossos. E às vezes as pessoas podem achar que elas já nos entenderam, que elas sabem tudo que elas precisariam saber, mas tem ali no interior, só nosso mesmo. Tô gostando muito disso. Bora lá com Arthur do Futuro. Ignorem o caos que tá a minha cara, meu cabelo. Domingo de manhã, finalmente cheguei em 75% do livro e eu tô amando demais. Eu tô lendo numa velocidade muito boa. Agora eu tô me sentindo mal, tipo, que no início eu não tava amando e... porque eu demorei tanto tempo pra ler, sabe? Um livro muito, muito bom mesmo. Tá me fazendo ficar emocionado, pensar em tantas famílias brasileiras, tantas histórias, vontade de perguntar mil coisas pros mais velhos e vasculhar a história. Logo mais eu termino. Eu acabei de terminar a segunda parte, então eu acredito que a gente vai mudar a narração de novo. Não sei se vai voltar pra Bibiana ou se a gente vai a narração de algum outro personagem. Eu achei muito legal também saber mais da história do pai delas, do Zeca Chapéu Grande. Gostei como foi intercalado ali na narração da Bibiana a história dele. Vou passar agora novamente para o Arthur do Futuro, que possivelmente vai ter terminado aí já o livro. Terminei Torturado. Eu não sabia o quanto eu ia amar esse livro quando eu comecei. Eu realmente não tinha me conectado tanto com a Bibiana ainda. Tava sem entender porque as pessoas recomendam tanto esse livro. Mas aí depois eu entendi. E como eu entendi. Pra comentar um pouco sobre a terceira parte, né? Antes da gente ir pro apanhado geral. A gente teve de novo uma troca de narração que eu achei que foi incrível. E foi resolvida de uma forma também muito inteligente. E a conclusão do livro foi muito satisfatória, pelo menos pra mim. Ela abrangeu mais a história como um todo. É como se a gente estivesse ali na parte 3, pegado a câmera que estava muito perto da Belonísia e afastado pro geral da história, conseguindo ver mais do todo. Tô muito feliz de ter lido esse livro para esse desafio. Bom, gente, voltando agora pro presente ou pro futuro, tô perdido na linha temporal. Como vocês acabaram de ver, eu amei muito a experiência de ler esse livro. Eu tô louco pra ler um próximo livro aí do Itamar Vieira Jr. E realmente, tudo que as pessoas falam sobre o quanto ele é recomendado e elogiado fez muito sentido pra mim no final. E a nota não poderia ser outra, eu dei 5 estrelas pra Torturado. Um começo ótimo pra esse episódio. Bom, agora falando sobre o segundo livro, eu infelizmente não tenho ele aqui, eu procurei por tudo, eu acho que ele pode estar na casa da minha sogra, que é O Morro dos Ventos Uivantes, da Emily Brontë. O Morro dos Ventos Uivantes conta uma história tórrida de amor entre Heathcliff e Cathy, enquanto eles moram
no interior da Inglaterra. A Inglaterra? Acho que sim. Eles moram no interior, num casarão, meio que isolado de tudo. Então a história tem esse aspecto assim um pouco mais sombrio, que às vezes você duvida da lucidez dos personagens. Isso foi uma das coisas que me atraiu bastante para ler o livro. Esse foi o livro que eu acho que eu fiquei mais tenso de ler nesse episódio, porque ele é muito polêmico, né? As pessoas geralmente têm opiniões bem divergentes, mas ou elas amam ou elas odeiam. Então tava super curioso para saber em qual, né, dos espectros que eu ia cair, se eu ia ser uma das pessoas que ia amar, se eu ia ser uma das pessoas que ia odiar. Mas eu sabia que, assim, dificilmente eu ia ter uma opinião neutra sobre esse livro. Parece ser meio impossível. Então, bora lá pros vlogs. Gente, agora, o próximo livro é O Morro dos Ventos Vivantes. Mas eu não tô achando. Eu não acho ele na caixa. Eu não sei onde tá. E assim, todo o objetivo do vídeo é desencalhar livros. Mas eu acho que eu vou ler ele no Kindle. Eu tenho uma edição dele no Kindle e eu não tô achando na caixa. Então assim, depois quando eu achar eu vou desencalhar ele, caso seja pra ele ser desencalhado, né? Ou se eu gostar muito, vou colocar ele numa estante que valorize bem o livro. Mas é isso. Só pra vocês entenderem, se eu aparecer com Kindle, é porque eu não achei. Mas estou bem animado. Apesar de não ter achado o livro, tô bem animado pra ler. Vou só baixar ele mesmo. Gente, tem aqui na edição da Antofágica, ou seja, tudo. Era tudo isso que eu queria. Queria ter essa edição física, né? Porque a que eu tenho física é feia. É daquelas que davam umas escolas, sabe? Que era da minha namorada. Mas esse livro aqui, físico, vou até colocar uma foto pra vocês verem. É simplesmente maravilhoso. Uma belezinha. E dizem que a qualidade editorial dos livros da Antofágica é muito boa. Tradução, informações que eles trazem de prefácio e tudo mais. Então, eu já tava animado pra ler, agora eu tô ainda mais animado, porque eu vou ler nessa edição aqui. Bom dia! Mais um dia, mais uma leitura iniciada. Eu comecei ontem à noite, como eu mostrei pra vocês, o Morro dos Ventos Vivantes. Deixa eu pegar aqui. Ai, Deus. Eu tô no 4º capítulo, mais ou menos aí 12% do livro. Considerei continuar a ler direto e só atualizar vocês lá por 20%, porque eu não sei se eu entendi ainda muito bem o que tá acontecendo. Tá um pouco confuso. Eu gosto muito desse tipo de livro, mais gótico, mais obscuro. Eu amo o Frankenstein. Não tô entendendo muito o que tá acontecendo, mas pra dar um norte aí pra vocês, a gente tá seguindo a narração do Sr. Lockwood. Ele vai alugar uma casa na propriedade do Sr. Heathcliff, famoso Heathcliff, acho que é assim que se pronuncia. E tem umas cenas meio de comédia, assim, comédia física, em que o Sr. Lockwood é atacado por um monte de cachorros, ele se assusta muito facilmente, ele fica reparando nas pessoas da casa, uma galera toda muito mal-humorado, uma galera estranha, esquisita, e aí ele resolve ir na casa do Heathcliff quando tá tendo uma nevasca, porque ele é meio encherido, eu acho. Ele fica preso lá na nevasca, então ele acaba tendo que dormir num quarto de hóspedes. Só que a casa não tem quarto de hóspedes, então ele meio que dorme no quarto antigo, aparentemente, da esposa do Heathcliff que morreu. E aí a gente tem um trecho de flashback com o Heathcliff e ela, que chama Catherine, mais novos, assim, tipo, praticamente crianças ou no início da adolescência. Tá um pouco bizarro, assim, por enquanto. Mas eu preciso comentar que essa edição é muito bonita. Tipo, ela tem essas ilustrações e tem algumas ilustrações também no meio de capítulos. E eu tô ficando com muita vontade, assim, se eu acabar realmente gostando do livro, de doar a edição que a gente tem aqui em casa e comprar essa edição da Antofágica, caso eu goste do livro, né? Aqui, ó, uma ilustração de um momento bem assustador até, em que ele vê ali o espectro da mulher na janela. Bom, é isso, eu vou continuar a leitura agora, que é minha hora do almoço, e se eu chegar ali em 25%, mais ou menos hoje ainda, eu converso com vocês. Se não, a gente se vê quando eu chegar em 25%. Valeu! Gente, não deu 2 minutos, já tô aqui eu de volta. Eu não consigo com esse Lockwood. Olha como ele é fofoqueiro. Ele tá, tipo, entediado em casa com a empregada. E ele chamou ela pra conversar no jantar. Só que ele quer fofoca do locatário. Locatário? Não, peraí. Locatário é ele. Mano, esqueci o nome dessa porra. Eu vou colocar aqui na tela quando eu lembrar. Mas vocês entenderam. Aí ele fala assim...
Ele fala não, né? Ele pensa: vou aproveitar para desviar a conversa para a família do meu senhorio. É um bom ponto por onde começar. Mano, ele é muito fofoqueiro. Eu acho que eu encontrei o livro pra mim. É isso. Protagonista fofoqueiro. Bom, vou continuar. Voltei. Vários dias se passaram. Eu tô aqui lendo. Cheguei na barca ali dos 25% mais ou menos. E curiosamente, hoje é dia 30 de julho. Eu descobri que foi aniversário da Emily Brontë, dia 30 de julho. E também aniversário da Kate Bush, que parece que tem uma ligação aí. Parece que ela gostava muito do Morro dos Ventos Uivantes. E por acaso ela tem o mesmo aniversário da autora do livro. Eu já consigo comentar algumas coisas aqui do que eu tô achando. Eu tô achando esse livro a energia da fofoca. Eu acho que eu já comentei no outro vlog aí, alguns dias atrás, mas tá cada vez mais forte isso e mais presente, tá super legal. Agora eu acho que comecei a entender pra onde vai a história, como que vai ser contada. O Sr. Lockwood tá ouvindo a história do Heathcliff e da Catherine, ou senhorita Cathy, através aí da narrativa da Nellie, que foi uma moça que trabalhou na casa, no Morro dos Ventos Uivantes, há muitos anos e acompanhou toda aí a história deles desde criancinhas até adultos. Por enquanto eles ainda estão ali mais ou menos na adolescência, tá dando pra perceber que o Heathcliff cresceu bem perturbado, bem traumatizado, e a Catherine, né, a senhorita Cathy, tem o seu lado bem negativo. Eu comecei a entender algumas coisas que as pessoas comentam sobre o livro, assim, sobre ele mostrar realmente lados positivos e negativos dos personagens. Não tô lendo tão rápido quanto eu gostaria, porque eu tô bem ocupado esses dias. Tô me divertindo bastante, tá sendo uma experiência bem legal. Até a próxima aí com Arthur do Futuro, vai lá. Bom dia! Ignorem a minha cara de quem acabou de acordar, porque, bom, eu acabei de acordar, cheguei em 50% do livro finalmente. Mano, como todos os personagens são péssimos, horríveis. Cada vez mais eu me sinto assistindo aquela série da HBO, Succession, em que eu gosto da série, eu tô inclusive na última temporada, mas eu odeio todos os personagens e desejo o pior pra eles. Também começou a me irritar um pouquinho a tradução. No início eu tava curtindo, porque ela dá assim uma certa adaptada na história, pra deixar mais fluido, pra deixar mais moderno, mas eu tô começando a sentir que tá atrapalhando um pouco, e eu tô curioso pra saber como que é a escrita da Emily Brontë no original. Então o que eu vou fazer? Algo que eu faço, assim, costumo fazer quando eu sinto essa necessidade, que eu acho que é super legal e eu não vejo muitas pessoas falando sobre. Eu escuto o audiolivro em inglês ao mesmo tempo que eu leio o livro em português. E aí a sensação é como se eu estivesse assistindo uma série com legenda. E fica super legal. Vou começar a fazer isso na segunda metade e falo pra vocês o que eu achar. Tô lendo rápido, tô curtindo, apesar de odiar todos os personagens. Tá, tira essa bundinha daqui. Mas, eu não sei o quanto eu vou continuar curtindo por mais 50%. Eu acho que tem a chance aí do livro dar uma decaída pra mim, dependendo dos acontecimentos. Mas é isso. Vou passar para o Arthur do Futuro mais uma vez. Gente do céu, seria o Morro dos Ventos Uivantes o primeiro buddy romance já escrito? Não sei, mas estou pensativo. Eu acabei de terminar o Morro dos Ventos Uivantes. Pra quem não sabe, buddy romance é tipo dark romance, que é um romance assim mais obscuro, geralmente com bastante violência. É um gênero que causa bastante controvérsia, porque muitas pessoas falam que é só romance tóxico e não entendem por que as pessoas leem isso. Eu nunca li Dark Romance, não tenho muito interesse, mas o Buddy Romance especificamente... Oi, Caju, tudo bem? Mas o Buddy Romance especificamente é um Dark Romance em que um do casal faz bullying com o outro, ou às vezes os dois fazem um bullying com o outro, podendo até estender pra situações de abuso e agressão e tudo mais. Eu terminei de ler o Morro dos Ventos Uivantes hoje em uma viagem pra Aparecida. Eu não sei se eu gostei ou se eu não gostei da experiência de ler o livro, mas eu sei que eu amei o fato de que eu li. Poder enxergar toda a dinâmica do livro, enxergar toda a polêmica em volta, entendendo o lado das pessoas que gostam muito desse livro, amam esse livro, entendendo as pessoas que não gostam, embora eu acho que essas pessoas não entenderam muito bem, mas eu vou explicar isso depois. Fico muito feliz de poder, assim, é como se fosse mais um universo que eu tô adentrando, né? Esse que é o lado legal de ler os clássicos. Eu acho que tem um pouco disso aqui também no Morro dos Ventos Uivantes, porque os personagens são mesmo detestáveis. É um fato. Mas será que não era esse o objetivo exatamente da Emily Brontë? E aí, só pra eu não perder a linha do raciocínio, pra eu não esquecer que eu gostaria de falar isso, eu realmente não acredito, depois de ter lido o livro, que o
objetivo da Emily Brontë era que as pessoas achassem uma linda história de amor, um casalzinho lindo. Eles são horríveis, mas o amor os redime. Tipo, não acho que era isso o objetivo. Na real, eu acho que o livro fala sobre dependência emocional. Nem a Catherine nem o Heathcliff se viam como uma pessoa inteira, eles sempre se viam no reflexo um do outro. Isso fica muito claro durante o livro. E eu não acho que é por acaso, né? A Catherine, uma mulher fadada em uma servidão doméstica, uma vida entediante, e o Heathcliff, que veio de outro continente, que ninguém sabe nem qual é a raça dele, não sabe quem são os pais, ele não tem nem sobrenome. Faz sentido mesmo essa relação de eles se sentirem incompletos e eles verem um no outro uma forma de se sentir um refletido no outro, de sentir a completude de uma forma, claro, doentio e que gera aí um romance tóxico no olhar dos dias de hoje. Mas assim, era o objetivo ser um romance? Acho que não, acho que o objetivo mesmo é outro. E aí fica no ar. O que vai ser pra você vai ser diferente pra mim. Enfim, e preciso falar também sobre a tradução, que eu comentei que eu tava estranhando, que eu ia ler em audiolivro. Depois que eu peguei o audiobook, eu percebi que na real a tradução é muito boa. Ela chega o mais perto possível do sentimento que o original traz também, que é essa coisa meio inóspita. Você não se sente exatamente confortável lendo, né? Tem essa coisa de, tipo, ser várias narrações dentro de uma narração, porque é meio que fofoca de um indo contando pro outro. Então não dá pra você levar tudo assim tão a sério, a forma como as pessoas contam, tipo, esse é o fato absoluto do que aconteceu. Não dá muito bem pra saber, porque é fofoca. E além disso, no final da edição da Antofágica tem 3 artigos super legais, um inclusive da tradutora, comentando mais sobre o processo. Se você termina o livro e você não sabe muito bem como se sentir, assim como eu, depois poder ler essas diferentes perspectivas, cada uma sobre uma ótica diferente, dá uma amplificada no pensamento. Eu tô conseguindo, ainda tô digerindo, mas tô conseguindo entender melhor o que eu li e como eu me sinto, né, sobre isso. E eu acho que a discussão que se vê muito nas redes sociais, que se vê muito lá no Goodreads, nas resenhas, é muito superficial. Realmente, a sensação que fica é que as pessoas entenderam tudo errado, e eu não sei mesmo se eu entendi ainda completamente, mas não me parece ser tão simplório quanto as pessoas levam. E até por isso eu quis trazer essa brincadeira do body romance, porque é um gênero que existe agora, que muitas pessoas ainda não entendem, eu não entendo, mas talvez lá pra frente, lá no futuro, a gente vai ter uma outra visão sobre e vai entender que esse gênero tá explorando coisas sobre a humanidade que a gente mesmo ainda não sabe muito bem onde encaixar, né? Será que tem uma caixinha que a gente coloca? As pessoas são boas ou ruins? Tem atos que são além do perdão e, portanto, a gente não devia nem se interessar em saber desses personagens ou dessas histórias? Ou elas refletem algo que a gente vê acontecendo todos os dias? Às vezes, claro, um pouco mais exagerado do que na vida real, mas ainda assim é um reflexo da vida real. Enfim. Vamos passar pro Arthur do Futuro. Eu vou ler Drácula agora pra fechar o vídeo. Não sei se eu vou ler direto, mas pra vocês vai ser só 1 segundo, então até daqui 1 segundo. Bom, gente, voltando aqui pro presente, eu acho que esse foi o livro que eu mais tive coisas a dizer e que mais provocou pensamentos pra mim no decorrer da leitura. Eu sei que eu tava brincando sobre o lance do Dark Romance, mas quanto mais eu paro pra pensar sobre isso, mais eu acho que existe alguma coisa aí, tipo, que talvez fique mais claro nos próximos anos. Mais pra frente a gente venha compreender o que esse movimento literário também vai trazer, né, para as próximas gerações, assim como o Morro dos Ventos Uivantes trouxe, porque é um livro que ainda causa discussões online, né, então é muito interessante da gente parar pra pensar sobre isso. Não sei, talvez eu esteja louco, me conta aí nos comentários se você acha que é só uma loucura, ou se realmente tem alguma coisa que faz sentido aí nessa brincadeira que eu fiz, que talvez tenha até um fundinho de verdade. Em relação à nota, eu acho que eu fico dividido entre dar 3 estrelas e 2,5. Talvez assim, tipo 2,75. Bom, bora lá então pro terceiro livro desse episódio. Eu acho que vocês já me escutaram falando muito que eu adoro literatura gótica enquanto eu lia O Morro dos Ventos Uivantes, mas as leituras góticas não terminaram aí nesse episódio, porque o próximo livro que eu li foi Drácula. Drácula, do Bram Stoker, conta a história do Jonathan, que vai visitar um cliente na Transilvânia e as coisas acabam saindo fora do que ele estava esperando, fora do que qualquer um de nós esperaria visitando um cliente em outro país. Drácula é uma história super conhecida, então eu acho que muitas pessoas já têm expectativas sobre o que vão encontrar aqui dentro. Eu certamente tinha as minhas e tinha bastante nostalgia por esse livro e por essa história na real. E bora lá pros vlogs então ver como foi essa experiência de leitura. Olha só quem voltou, pra vocês foi 1 segundo, pra mim foram várias semanas. Eu tô aqui lendo Drácula, já cheguei em 25%, apesar de eu ter uma edição física do Drácula aqui, uma edição super legal inclusive. Oi Milka, tudo bem? Oh, minha filha.
uma edição super legal, bilíngue, que eu tenho há muitos anos, eu acho que eu tô viciando nessas edições da Antofágica. Primeiro que elas têm ilustrações lindas, a tradução é muito boa, elas têm conteúdos bem legais editoriais também depois do livro que eu tô ansioso pra ler. E é cômodo, né? Eu posso ler aqui no Kindle, eu posso ler no celular, então a leitura flui mais rápido. Eu também, enquanto eu tô lendo, eu tô colocando uma playlist de música clássica Dark Academia, e tá combinando super com o livro, sério, gente, fica muito imersivo. Esses dias até eu tava num Uber que estragou, e no momento no livro, o personagem tava, tipo, numa carruagem e sofreu um breve acidente, assim, então foi... Eu fiquei bem aterrorizado, de verdade. O livro tá superando todas as minhas expectativas. Eu achava que eu ia gostar, mas não sabia que ia gostar tanto. São quase 600 páginas e eu recém tô chegando lá nas 200, então assim, ainda tem um caminho pra rodar. Pode ser que eu desanime, mas por algum motivo eu achava que o livro inteiro se passava no Castelo Drácula. E não, só os primeiros capítulos se passam no Castelo Drácula. Porque assim, o livro é contado numa série de recortes. Então a gente tem uma série de diários, de cartas, recortes de jornal. E tudo isso vai deixando a experiência super imersiva, como se realmente alguém tivesse juntado todas as provas do que aconteceu e colocado no livro. Isso eu acho, assim, muito, muito legal. Eu tô agora em 25%, então começando o capítulo 9, ainda tem muita coisa pra rolar. Vou continuar a leitura agora. Por enquanto tô super animado e espero que as coisas continuem assim, porque tô preocupado, esse vídeo tem que sair logo e já tô fazendo ele há um tempinho, viu? Mas é isso, Desencalhando Livros é sobre isso. Nunca vai ser fácil, afinal, se fosse ser fácil, a gente já teria lido esses livros. Mas também tô curtindo muito a experiência, tá sendo legal saber que eu tô lendo livros que vocês também estão aí com eles encalhados em casa. Então quem sabe com sorte esse vídeo motiva aí pelo menos uma pessoa a pegar esses livros da estante e ler também, e depois me contar aqui nos comentários o que achou, tá bom? Volto pra vocês quando eu tiver nos 50%. Finalmente passei dos 50% do Drácula, na real, eu tô em 55% e eu dei uma desacelerada na leitura, mais porque a minha vida tá uma loucura do que por não tá curtindo tanto. Eu acho que esse enredo que a gente tava até agora seguindo, que foi meio que o que aconteceu de uns 20% pra cá, os últimos 30% do livro, realmente se alongou demais. É algo que eu acho que poderia ter sido resolvido mais rápido. Eu também acho que tem muitos personagens no livro, não precisava ter tantos personagens assim, pelo menos 1 ou 2 ali que eu eliminaria, porque eu acho que eles não fazem muita diferença. E finalmente no 55%, na real, no final do capítulo 16, a gente chegou num ponto que poderia ser até o final, tipo, de um livro 1. Eu consigo imaginar super, assim, o Drácula sendo dividido em livro 1 e livro 2, e o livro 2 começando agora nos 17%, porque o que você imagina que vai ser o plot principal do Drácula meio que começa agora. Antes a gente teve todo um preâmbulo, teve todo um enredo adicional acontecendo, pra daí todas as narrações se convergirem, e eu tô sentindo que agora que vai rolar de todos esses narradores se encontrarem e focarem no objetivo principal. Tô curtindo, hoje é um domingo, então quero ler bastante, quero chegar aí pelo menos nos 75%. No audiolivro que eu tô lendo também, acompanhando, além dessa edição da Antofágica, tá dizendo que faltam umas 5 horas pra acabar, então se eu conseguir focar aqui, eu acho que pelo menos nos 75% eu consigo chegar ainda hoje, pra dar uma outra atualização pra vocês. Bom, é isso, vou voltar a ler aqui. Terminei! Estou aqui com essa cara de gremlin, tá, gente? Com o cabelo desse jeito, com esse capuz, porque está muito frio. Hoje já é terça-feira, eu achei que eu ia terminar esse livro na segunda no máximo, li até altas horas da noite, mas eu tava muito cansado, e aí hoje, agora, um pouquinho antes de eu começar o meu trabalho, eu consegui terminar, faltavam só 15 minutos do e-book. E estou muito feliz de ter lido Drácula, tá bom? Muito feliz mesmo. Apesar do livro ser extenso, ele facilmente poderia ter 200 páginas a menos. Eu gostei muito, achei que valeu muito a pena ter lido. Eu gosto muito da forma como ele foi escrito, epistolar, né? Com recortes. E o clímax
foi muito interessante, toda a jornada que eles fazem, eu acho que só consolidou pra mim o quanto eu amo uma narrativa gótica, o quanto eu amo uma aventura. Agora eu tô super inspirado pra pegar alguma outra coisa assim, com aventura, com personagens sobrenaturais. Mesmo o livro sendo extenso e por vezes cansativo, eu sinto que eu ainda quero mais. Eu sinto que eu quero pegar algo similar, na mesma vibe pra ler. Tô muito feliz de ter escolhido esse livro pra esse vídeo, né, junto com o Torturado e junto com o Morro dos Ventos Uivantes, que também é um gótico. Eu amei ter feito isso, de desencalhar os livros dos seguidores. Eu cheguei em livros que estavam guardados aqui há muito tempo, que eu não sabia que eu ia gostar tanto quanto eu gostei. E tô muito feliz de, enfim, ter lido. Bora lá pro Arthur do Futuro. Voltando aqui pro presente, eu já falei pra vocês que eu gosto de literatura gótica. Ficou claro isso nos vlogs? Eu não sei se eu deixei claro essa parte. Mas, eu me diverti demais. Eu daria, assim, umas 4 estrelas facilmente pra esse livro. Então acho que é seguro dizer que esse episódio foi um sucesso aí pra mim em termos de leituras. Se eu fosse colocar num ranking, né? A gente finge que o Morro dos Ventos Uivantes tá aqui no meio desses dois. O Morro dos Ventos Uivantes, na real, seria o último, né? O que eu menos gostei, mas ainda assim eu curti e eu teria ele na minha estante. Em segundo lugar, Drácula, que eu vou manter aqui super felizmente de ter lido finalmente aí o livro. E primeiro, o Torturado, que não sei como eu não terminei a leitura antes, eu não peguei ele pra ler antes, porque vale a pena demais. E em breve também quero comprar mais um livro do Itamar Vieira Júnior pra continuar lendo esse autor que realmente, assim, o trabalho dele é incrível e eu me apaixonei demais. Agora eu queria que vocês me contassem aí nos comentários se vocês já desencalharam esses livros aqui da estante de vocês, se vocês têm vontade de ler, se vocês leram, o que vocês acharam. E também agradecer muito se vocês pudessem ir nos comentários e me falar se vocês gostaram dessa nova forma aí com os vlogs, ou se vocês preferem a forma que eu tava fazendo anteriormente. Vai ser muito importante pra mim saber o feedback de vocês. Pra finalizar, eu vou deixar os links desses livros aqui se vocês se interessaram na Amazon. É o meu link de afiliado, então se você compra por esse link, e não precisa ser os livros exatamente, você pode entrar por lá e acabar comprando outra coisa, eu ainda assim ganho uma comissão e você não paga nada a mais por isso. Então essa é uma outra forma de ajudar também a manter o canal aí, além, é claro, de se inscrever, comentar, curtir e compartilhar com amigos que você acha que podem gostar do meu conteúdo. Bom, é isso, valeu e até a próxima!